Olá, tudo bem com você? Pastor Valdolírio aqui, e eu venho trazer a sequência da série de mensagens que começamos há alguns dias estudando dentro da Carta de Pedro. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, sabe que eu tenho trabalhado dentro de alguns trechos. Eu tenho lido alguns versículos e meditado nesses versículos. E nós vamos fazer isso na Carta de Pedro por completa, para que você possa entender um pouco do contexto e também trazer esse contexto para a sua vida. Então, vamos para a palavra, vamos fazer a leitura e logo na sequência eu quero trazer uma meditação desse texto e os aprendizados que ele pode trazer para a nossa vida ainda hoje. Eu vou ler a partir do verso 13. Na mensagem anterior eu concluí no verso 12 e já saiu bastante aprendizado, já tem bastante conhecimento de Deus nesses textos. Mas vamos ler um trecho a mais. Eu vou ler do 13 até o verso 21. Então acompanhe comigo a leitura e logo após a leitura eu vou fazer a reflexão baseado nesse texto. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês santos em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora verso 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aí vem o verso 21. Por meio dele vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Só a leitura desse texto já é maravilhosa. Já só por lê-lo, você já tem muito aprendizado, já nos traz muito aprendizado. Mas eu queria enfatizar algumas palavras aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo a revisitar esse texto, justamente para extrair um pouco dessas palavras. Veja o que aqui Pedro começa fazendo sua exortação à santidade. Ele começa dizendo o seguinte: estejam com a mente preparada e prontos para agir. Por que isso? Porque naquele mesmo tempo que ele estava vivendo, havia muita perseguição, a igreja estava submetida a várias coisas e eles não estavam no momento normal, ou pelo menos aquele que a gente conhece como vida comum de igreja. Estava sendo difícil levar o evangelho e ele diz: olha, estejam alertas, prontos para agir. E ele diz: estejam alerta, porque a realidade deles era essa, mas ele faz uma chamada para mim e para você de colocar a esperança não em qualquer coisa. O que é interessante é que as pessoas hoje em dia colocam a esperança em dinheiro, colocam a esperança na sua profissão, colocam a esperança, quem sabe, nos seus conhecimentos técnicos. Mas Pedro nos diz aqui o seguinte: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O que ele está chamando a atenção da igreja, ou da igreja das pessoas que ele mandou essa carta, das igrejas que receberam, é que vocês não precisam ter esperança, não necessitam ter esperanças locais. Tenham esperança no futuro, tenham esperança naquele que dá esperança. E foquem nisso, olhem para o futuro e foquem nisso. É para mim e para você também, olhar para o futuro e focar nisso. Jesus virá, Jesus vai voltar e virá para seu povo. E nós precisamos colocar nossa esperança e nos alegrar nisso.
E ele chama atenção: como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de antes. O que acontecia naquela época, também é o que acontece hoje, muitas pessoas se amoldam aos seus desejos anteriores. Elas começam a olhar, dizer, não, mas eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, ou a minha vida, eu tinha uma solução no passado. Ele diz, olha, essa solução do passado sua não resolve, o que resolve é daqui para frente. Ele diz, olha, vocês viviam na ignorância, desejos maus de outrora, abandonem isso. E eu quero dizer para você, abandone também, tá? Porque ele até faz uma comparação muito importante, que é o Deus que servimos agora, o Deus a quem nós prestamos culto, a quem nós somos filhos desse Deus. Esse Deus é santo. Ele diz, sejam santos em tudo que vocês fizerem. Sejam santos, sejam separados, sejam semelhantes ao seu Pai. Nada de se misturar com essa visão mundana às vezes de teologia, de conhecimento de Deus, ou mesmo de secularismo, e dizer, não dá para misturar tudo, nessa comunidade a gente consegue juntar todas as coisas e dar tudo certo no final. Não, Deus não se junta com desejos maus do passado, sob maneiras torpes, maneiras que não nos edificavam, que destruíam a nossa vida. Deus não se mistura com isso. O que ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Essa referência que ele traz aqui é uma referência lá de Levíticos. Deus chamava o povo lá em Levíticos a ser santo como ele era santo, a ser separado, a se purificar, a se consagrar. Esse era o desejo de Deus para o seu povo naquela época e também é um desejo para nós. E ele diz mais uma vez, vocês chamam ele de Pai. Se você chama Deus de Pai, deve se comportar como filhos daquele Pai. O que acontece é que tem muita gente por aí chamando Deus de Pai e não é em nada parecido com aquilo que se espera de um filho de Deus. Feito diversas coisas, absurdos por aí afora, ainda se diz filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que andam nos caminhos que Deus traçou. Filhos de Deus são aqueles que foram adotados quando aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como tem Jesus Senhor e Salvador de sua vida, e ao mesmo tempo andam nos caminhos do Senhor. E ele mesmo disse, vocês foram redimidos dessa maneira vazia de viver. A maneira que nós vivíamos antes era uma maneira vazia, uma maneira que nos destruía. Mas agora, Pedro diz, vocês saíram disso. Vocês foram redimidos, vocês foram comprados. É o que ele está dizendo aqui. Foram comprados da maneira vazia de viver. Por isso ele diz, e essa maneira de viver foi transmitida pelos antepassados e vocês foram comprados disso. Por isso que ele chama, vivam de maneira santa. Não foi por meio de coisa perecível, não foi por meio de prata, não foi por meio de ouro, não foi por meio de nada disso. Foi pelo precioso sangue de Cristo. É o que está dito aqui no verso 19. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então, Jesus morreu na cruz, uma vez por todas, para a remissão dos pecados. E aqui Pedro está dizendo muito claro, vocês foram redimidos da maneira fútil de viver, vazia de viver, resgatados e agora devem andar conforme a nova vida que receberam. E não foi uma compra qualquer, não foi um pagamento qualquer, foi o precioso sangue de Jesus. Esse Jesus que ele mesmo diz que é conhecido antes da criação do mundo, isso mostra muito claro, Jesus é o mesmo desde a eternidade. Ele não surgiu ali no momento do nascimento dele, ele já existia, ali foi a forma corpórea, foi a forma humana que o Senhor se revelou para nós. Mas Jesus já existia e Pedro revela isso e coloca muito claro. Ele diz, olha, esse Jesus que vocês creem, ele já estava desde os tempos da criação do mundo. Só foi revelado agora nos últimos tempos. E por meio dele vocês creem em Deus. Então crer em Deus e ter a Deus como Senhor e Salvador de sua vida, Jesus como Senhor, crer em Deus hoje só é possível porque Jesus veio, porque Jesus ressuscitou. E ele traz muito claro disso, no verso 21, por meio dele vocês creem em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, do modo que a fé e a esperança que vocês têm estão em Deus. Veja que palavras interessantes agora no final. Pedro diz que a fé e a esperança e a alegria que nós temos agora estão em Deus por causa de Jesus, porque foi pelo precioso sangue de Cristo. E aí nos alerta que nós devemos ser santos, devemos buscar a santidade, devemos todos os dias estar buscando em Deus, ser santo, mudar nossa maneira de viver, buscar ser mais semelhantes a Deus em nossos atos, nossas palavras, em nossos gestos, com quem convivemos, da forma como convivemos, a maneira como negociamos ou como lidamos no trabalho. Tudo isso deve ser parecido ou buscar ser cada dia mais parecido com o que Deus espera para mim e para você. Então esse foi mais um texto, mais uma reflexão dentro da palavra de Deus. Tem muito mais conhecimento, como eu já disse nos vídeos anteriores. Se você for mergulhar em cada uma dessas expressões, você vai encontrar muito mais conhecimento. Não se contente com poucos minutos, vá mais a fundo, mergulhe mais na palavra e Deus vai te iluminar cada vez mais. A palavra de Deus é um tesouro e como um tesouro, cada vez mais que você vai cavando esse tesouro, mais ouro você vai encontrando, mais coisas você vai buscando e Deus vai te revelando ainda mais, tá bom? Depois eu volto com o próximo vídeo. Nós temos uma sequência dentro da carta de Pedro e eu vou trabalhar cada um desses itens e cada um desses momentos dentro dos trechos da palavra de Deus cada vez mais, tá bom? Deus te abençoe e que Ele te oriente e te dirija em todos os aspectos.